Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Giro do Marketing. Hoje nós vamos falar sobre ética no marketing, mas antes disso vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal aqui embaixo. É bem rápido para vocês receberem os vídeos e atualizações do canal. Curtam também os vídeos e é isso aí. E para falar com mais propriedade no assunto, hoje nós temos o professor Alisson. Seja bem-vindo, professor, ao nosso programa. O professor Alisson, ele é advogado e publicitário. E eu tenho uma curiosidade. Essas duas profissões combinam? No que elas têm em comum? Combinam sim. Claro que tanto a atuação do publicitário quanto a atuação do advogado, elas têm leques bem amplos de atuação. E dentro dessa amplitude de atuação, há pontos de convergência, né? Eu, especificamente, acabei me dedicando mais à área da propriedade intelectual, que tem tudo a ver com a questão de publicidade e com a questão de marketing também, na medida em que trata da proteção de ativos intangíveis e criações. E hoje eu me vejo bastante realizado como um publicitário de formação e como um advogado, professor, também na área do direito aí. Legal. E a Gabriela hoje está com a gente também, aluna de marketing também da Unicuritiba, que vai trazer para a gente algumas perguntas, algumas coisas importantes sobre ética e marketing. Bem-vinda, Gabriela. Obrigada, Di. Segundo o livro Gestão de Marketing do Yanasi, padrões éticos são variáveis de acordo com a relação e a época em que ocorrem. Isso significa que um comportamento que aconteceria na década de 50, hoje em dia pode não ser mais aceitável. Em 1970 foi criado o CONAR, órgão que regulariza a publicidade, e em 1990 foi criado o Código de Defesa do Consumidor. Professor, o que significa um código de ética? E, na sua opinião, o que contribui para a evolução desse código? Bem, o código de ética, ele, de forma bem objetiva, ele é uma referência de conduta, né? Ele busca, dentro de uma organização, por exemplo, ele busca ditar determinados padrões que são moralmente aceitos, né? Ou que são minimamente tolerados pela sociedade. Então, acima de tudo, um código de ética, um documento, uma espécie de guia, um manual, que traz diretrizes e princípios que tem esse objetivo de orientar, dentro de uma organização, por exemplo, um profissional, para seguir a missão da organização, para atender sempre os valores da organização, sempre tendo em vista também o bem-estar comum da organização e da sociedade. Quando a gente fala de organização, o bem-estar do consumidor, o bem-estar do público-alvo, do destinatário, e dentro de uma questão de ética, né, voltada para o marketing, eu acho que esse é o princípio mais fundamental. Você agir atendendo, claro, aos interesses da organização, da empresa, mas, acima de tudo, visando o bem-estar do consumidor, o bem-estar do seu público-alvo. E, na sua opinião, o que contribui para a evolução dos padrões éticos? O próprio conceito de moral, né, como você bem comentou anteriormente, é um conceito que o que corresponde à moral de uma época é resultado de uma série de fatores, questões relacionadas à evolução da sociedade em si, questões políticas, questões econômicas até, né? Tudo isso contribui para que, em determinada época, existam determinadas questões morais que podem ou não vir ser normatizadas, incluídas na forma de um código de ética. O código de ética, ou a ética em si, seria a teoria e a prática seria a moral, né? O código de ética ele procura ser algo mais universal, né, que valha para várias pessoas, mas a moral é algo muito pessoal, né? Inclusive, há condutas que são moralmente aceitas, que o direito, por exemplo, ele considera questionáveis, e até busca enquadrar essas condutas como atividades ilícitas, né? E esse eu acho um outro ponto importante em relação à ética. Nem tudo aquilo que está num código de ética é considerado um ilícito, né? E eu vou seguir aqui um exemplo da própria publicidade e propaganda. O próprio marketing assim entendido como essa matéria mais abrangente, né, que tem dentro a sua grande caixa de ferramentas. O professor Lucato gosta de fazer bem essa analogia, né? O marketing é uma grande caixa de ferramentas. Dentre essas ferramentas, a ferramenta de promoção, né? O famoso P de promoção do marketing.
Dentro da promoção nós temos, claro, as ações de publicidade e propaganda, e uma das ações que costuma caracterizar bastante, o grande público até confunde muito a publicidade e propaganda essencialmente com criação. O que costuma caracterizar a criação são as ideias. As ideias talvez sejam ali dentro do aspecto de criação, aquilo que a publicidade e a propaganda podem ter de mais valioso. Uma boa ideia não precisa assim, de uma grande execução no final das contas. O direito, e mais especificamente a Lei de Direitos Autorais, que é a Lei 9.610 de 98, ela de uma forma bem expressa, está lá no artigo 8º, inciso 1º dessa Lei 9.610 de 98, ela exclui da proteção ideias. As ideias não são protegíveis por direitos autorais. Então, em tese, sob o ponto de vista jurídico, uma agência de publicidade e propaganda, no seu planejamento de comunicação, poderia até se apropriar de uma ideia, de um conceito publicitário já desenvolvido até por uma outra agência, não especificamente para uma anunciante concorrente, pode ser para um outro tipo de anunciante, um outro tipo de segmento. Ele poderia, essa nova agência, se apropriar desse conceito sob o ponto de vista da Lei de Direitos Autorais. Afinal de contas, ideias em si mesmas não são protegíveis por direitos autorais. Isso, do ponto de vista jurídico, é algo lícito, admitido. Mas, dentro daquilo que se construiu de ética na publicidade e propaganda, e aí você comentou também sobre o CONAR, né, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, dentro desse código de ética, que é o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, os atores que atuam nos segmentos de publicidade e propaganda, sejam eles anunciantes, sejam eles agências de publicidade e propaganda, sejam eles até os veículos de comunicação, eles entenderam como um princípio ético de que, como uma norma ética, que o uso de uma ideia alheia não seria algo admitido, não seria algo dentro do que foi construído em termos práticos, da moral na publicidade e propaganda, não seria algo admitido. Isso foi incluído no Código de Ética, então, como uma conduta antiética, o uso de uma ideia ou de um conceito alheio. E eu acho que esse exemplo ele nos ajuda a entender bem a distinção do que seria uma norma de caráter ético, né? Nesse caso aqui, o segmento da publicidade e propaganda se movimentando para atender determinadas condutas e para prever determinadas condutas de forma a buscar o bem comum em primeiro lugar, o bem daqueles que estão incertos nesse segmento, mas acima de tudo também buscando o bem comum, né, o bem-estar do destinatário das ações, que é o público-alvo. Qual que é a política, qual que é o conceito por trás disso? Ora, na medida em que um anunciante ou uma agência se serve de uma ideia alheia, além de certa forma, se aproveitar de um esforço alheio que foi empreendido na concepção daquela ideia alheia, ele pode, em algumas circunstâncias, causar prejuízo ao consumidor, porque existiria, numa situação dessas, uma possibilidade de confusão à associação. Então, o que evolui, o que contribui para essa evolução? Sem dúvida alguma, né, é aquilo que a própria sociedade vai conceber como conduta moralmente aceita ou tolerada por essa sociedade. Professor, a gente sabe que o marketing ele se envolve desde a produção do produto até que ele chega ao consumidor final. O que você acha que são os pontos-chave que definem as características da ética no marketing? O princípio fundamental em termos de ética no marketing é não causar de forma consciente prejuízo a concorrentes ou ao consumidor. Esse é o princípio fundamental. Creio eu que seja a base do que nós entendamos como ética no marketing. E a partir desse princípio de não causar conscientemente um prejuízo, sejam aos concorrentes, sejam aos consumidores, a gente pode extrair daí uma série de outras normas de caráter ético. Por exemplo, o profissional de marketing, ele se depara frequentemente com uma série de questionamentos morais e éticos, né? Da onde podem surgir conflitos de interesse. Existe um interesse por trás da organização em manter a saúde financeira, a saúde econômica da organização, isso implica em obter lucro, só que do outro lado existe também tem uma certa forma
um dilema aqui em relação a isso, como atender essa perspectiva de resultado para a empresa sem causar esse tipo de prejuízo ou concorrendo de uma forma leal com outras empresas e, acima de tudo, prezando pela saúde, pela segurança, pela integridade do consumidor. De forma bem objetiva, acho que a ética no marketing ela parte desse pressuposto, né? Agir de forma leal, agir de forma moralmente aceita em relação aos consumidores, aos concorrentes e, claro, dentro da própria organização também. Um outro aspecto muito importante que vale não só para o profissional de marketing, mas para o mercado como um todo, primar por esses princípios, né, por esses princípios de lealdade e honestidade, também nas relações internas da organização, com seus pares, com seus colegas de trabalho, com seus superiores, com seus inferiores, enfim, e principalmente, claro, nas relações com outras entidades, incluindo aí entidades governamentais. Talvez a comunicação seja um dos âmbitos mais importantes e relevantes dentro do marketing. E quais são as responsabilidades que o marketing deve ter e onde se diferem essas responsabilidades dentro de uma campanha, por exemplo? Existem responsabilidades que são, claro, jurídicas, legais, né? Foi comentado aqui em relação ao advento do Código de Defesa do Consumidor na década de 1990. O Código de Defesa do Consumidor em si ele já traz uma série de regulamentações jurídicas, normativas, sobre atividades promocionais, inclusive enquadrando, né, tipificando que seriam atividades promocionais ilícitas. Por exemplo, a propaganda simulada, a propaganda enganosa, a propaganda abusiva. Todas essas espécies de atividades promocionais tidas como ilícitas pelo Código de Defesa do Consumidor, elas têm, claro, um elemento, elas foram motivadas por elementos de caráter moral. E aí, galera, tudo bem com vocês? Vocês estão curtindo os vídeos aqui da página? O professor Alisson é muito inteligente, né? Essa entrevista está sensacional. A primeira parte dela finaliza agora. Na sequência, nós vamos postar a segunda parte, que está bem legal também. Aproveitem esse momento para dar uma olhada na página Marketing Unicuritiba, no nosso blog e no nosso canal no YouTube. Se inscreve lá para receber as atualizações do canal, dá um curtir e anda com a gente. Até a próxima!